Oi, gente, Simone Santos aqui novamente para compartilhar experiências, insights, testes com o tema Criação Intencional da Realidade. E hoje eu quero trazer para vocês um conceito que está nesse livro aqui, chamado A Entrega Incondicional, de Michael Singer. Gente, esse livro aqui, ele significou tanto pra mim, impactou tanto o meu coração, que eu primeiro comprei ele em formato Kindle, né, naquele aparelhinho. Eu li ele, né, e eu li ele tão rápido que eu comprei o livro físico pra poder anotar, pra poder marcar, que é coisa que eu gosto de fazer. E ele fez tanto sentido pra mim, ele chegou pra mim no momento da minha vida que eu estava realmente vivendo isso que ele prega aqui no livro, que é se entregar ao fluxo da vida, né? Ele até fala aqui, como aprendi a confiar no fluxo da vida. Então ele conta a história dele desde o momento que ele era cético com relação à vida até o que ele conseguiu quando ele se entregou ao fluxo, tá? Quando ele deixou de ouvir as historinhas que a mente dele contava e simplesmente dizia sim ao universo, né? Sim a tudo que a fonte trazia de experiências para ele, tá? Sem dar ouvidos para a mente dele, tá? Então, e bateu muito comigo porque é um momento que eu tava vivendo. Algumas histórias que ele conta, que ele viveu aqui, são histórias que eu também vivi na minha vida, até recentemente, né? Então eu quero comentar um trecho aqui, uma história que ele traz. Resumidamente, a história do Michael Singer, que é o autor desse livro, é que ele é economista, tá? Materialista, sempre foi e tal. Teve aquela vida padrão, né? Que todo mundo conhece, de estudar, de fazer faculdade, mestrado, doutorado e tudo. Até que chegou um ponto que ele começou a perceber do nada que existe uma voz dentro dele, tá? Que é a mente dele, que essa voz nunca parava de falar e que essa voz ficava interpretando tudo que os olhos dele enxergavam no mundo, sabe? Apesar dele enxergar que aquilo ali é um carro vermelho, a mente dele, essa vozinha que fica na mente dele, dizia que aquele ali era um carro vermelho da marca X, modelo tal, que ele era bom ou era ruim porque fulano de tal falou e ele leu numa revista, então não valia a pena, não valia a pena. Então ele começou a perceber, era como se ele percebesse que existia uma consciência, existia algo observando ele mesmo dentro dele, tá? Observando a mente dele conversar, falar, interpretar as coisas que ele estava percebendo no mundo exterior, né? E a partir daí ele foi começar a buscar por respostas sobre essa voz interna, se tinha pessoas, mais pessoas que tinham percebido essa voz interna. Aí ele começou a se aprofundar no assunto, começou a fazer meditação, achou um livro sobre yoga, posições de yoga, meditação, que falava sobre silenciar essa voz, que ele, até determinado ponto, ele começou a entender que essa voz atrapalhava muito ele, ficava falando o tempo todo na mente dele, ele já não gostava mais daquilo, ele queria silenciar essa voz. Então ele começou a busca dele, né? Ele começou a jornada do despertar dele, por conta da percepção dessa voz na cabeça dele. E aí ele começou a história desse livro, né? Primeiro ele conta um pouquinho dele, resumidamente, eu trouxe aqui a história. E aí ele começou a se dedicar a fazer práticas de meditação e de yoga, que ele começou a perceber que ele conseguia acalmar essa voz interna dele. Que o que ele mais ansiava era ter paz, era ter silêncio, sabe? Então ele encontrou na yoga e na meditação essas respostas. Só que ele ficou tão viciado nisso que ele praticamente não queria nem mais viver no mundo exterior, tá? Ele queria somente viver meditando, viver praticando as práticas dele, nesse estado meditativo, neste estado de paz interior, porque ele entendia, né, que o mundo externo era o caos e o mundo interno dele era o refúgio, era o momento que ele sentia paz, que ele sentia tranquilidade, né? Então ele começou a largar tudo, ele era estudante de doutorado, tinha lá que cumprir os horários dele, as aulas dele, ele fazia o mínimo possível, ele conta que nem ia mais na faculdade, né? E aí ele começou a perceber que estavam acontecendo coisas na vida dele, tipo assim, ele fazia perguntas e os sinais apareciam, sabe? Assim, respostas muito claras na vida dele, pessoas falando da resposta, como se ele tivesse conversado com a pessoa, ou então esbarrar num mapa de viagem para onde ele queria saber para onde ele deveria viajar para ter esse momento de paz. Ele esbarrou com um livro, com um mapa de viagem, dizendo para onde ele ia ter que ir. Ele começou a perceber sincronicidades que ele não tinha percebido antes, tá? E começou a se dedicar a ouvir essas coincidências que estavam acontecendo com ele, né? Tava acontecendo tanta coisa, assim, óbvia, evidente que não era ele que estava
fazendo aquilo, a mente dele, que ele resolveu se entregar a esse processo, se entregar ao fluxo da vida. Então, tudo que acontecia com ele, por mais que a mente dele ficasse falando, ó, cuidado, é perigoso, você vai pro México? Não, o México é perigoso, é violento, não sei o que e tal. E aí, o que ele falava? Ele silenciava essa voz, né, ele já estava praticando lá as meditações e tudo, e seguia lá o que a vida estava mostrando para ele. E em todas as vezes que ele seguia, né, o que a vida mostrava para ele, indo contra o que a mente dele tentava atrapalhar, ele tinha resultados incríveis, tá? E uma dessas histórias que eu vou contar aqui para vocês é a história do doutorado dele, que ele já tinha desistido de passar, né, de cumprir lá as últimas provas, eram 3 provas. Ele falou, olha, não quero mais saber disso, eu quero só ficar aqui no meu cantinho, fazendo as minhas práticas, quero ficar aqui na minha casinha, no meio do mato, relaxado, em paz, sabe? Não quero mais esse burburinho de vida na cidade, eu quero ficar em paz, fazendo só as minhas práticas, né? Só que aí a vida foi chamando ele. Aí as coisas foram acontecendo de modo que ele foi chamado a fazer essas provas finais, que ele já tinha praticamente abandonado o doutorado, né? Ele conheceu pessoas que ele pôde ajudar com o conhecimento dele até o momento lá nas disciplinas de economia e tudo lá do doutorado. E aí ele resolveu, uma dessas pessoas que ele ajudou, convenceu ele a fazer essa prova. E olha o que aconteceu, gente. Na verdade, convenceu ele a fazer essa última etapa, que na verdade eram 3 provas. Só que ele pensou assim, bom, 2 delas eu até sei o conteúdo, né? Porque foi da época lá que ele ainda estudava. Só que a última foi da época que ele já abandonou tudo, já não ia mais à faculdade e tal, então ele não ia fazer. E aí ele conta aqui, ó, que ele resolveu se inscrever, já que o amigo dele insistiu tanto, né? E ele dizia sim para a vida, resolveu dizer sim à vida, para essas 2 provas. Só para essas 2 provas que ele sabia. A outra, a terceira, que ele não sabia de nada, ele resolveu deixar para um futuro, tá? Só que quando ele foi se inscrever para essas 2 provas, dias depois ele recebeu confirmação que ele estava inscrito para as 3 provas. E ele pensou, eu só me inscrevi para as 2, né? Que eu conheço a matéria. Mas, como ele estava nesse processo de decidir se entregar ao que a vida trouxesse para ele, né, mesmo que a mente dele ficasse tentando encontrar respostas para aquilo, tentando negar aquilo, resistir aquilo, ele silenciou a mente dele e falou, tudo bem, já que eu fui inscrito nas 3 provas, sem saber como, então eu vou fazer as 3 provas, né? Aí ele conta assim, ó. Comecei a me observar para entender por que a terceira prova me ameaçava tanto. Eu não tinha intenção de terminar o doutorado. Então por que isso me importava? Né? Já que ele já tinha desistido internamente mesmo de continuar aquele rumo materialista, né? Ele queria só viver de meditação e tal, ter paz interior, né? No conceito que ele entendia como paz interior, por que importava então tanto a ele ficar reprovado? Ele ia simplesmente fazer a prova e ficar reprovado, ok, finalizou o processo, né? O que ele descobriu foi que era simplesmente o medo de fracassar aos olhos dos outros. Olha só como a mente dele estava enganando ele. Se ele tinha desistido, se ele não queria mais aquele caminho para a vida dele, por que ele tinha tanto medo? Porque ele foi investigar os sentimentos dele e entendeu que ele não queria ficar mal perante as pessoas, né? Ele ia ter vergonha de fracassar aos olhos dos alunos que ele ensinava, das pessoas que ele ajudava, né? Eu sabia que se fizesse a prova de finanças públicas, um campo para o qual eu estava totalmente despreparado, fracassaria. Essa perspectiva de fracasso me perturbou e colocou a voz interna num diálogo ininterrupto sobre como evitar a prova. Então, a mente dele ficava assim, caramba, como é que eu vou fazer? Que desculpa eu vou inventar? O que eu posso fazer para não fazer essa prova? Né? Porque aos olhos das outras pessoas ia ficar feio se ele fracassasse, né? O ego dele estava com esse incômodo. Que ótima oportunidade de me livrar daquela parte de mim. Então, passei a ver o erro da administração, ou seja, o fato dele ter sido inscrito nessa prova sem ele querer, né? O erro lá da parte administrativa da faculdade, ele passou a ver esse erro não mais como um problema, mas como um desafio para abrir mão de mim mesmo mais ainda. Ou seja, ele estava entendendo que a mente dele, o ego dele estava querendo evitar aquela situação para evitar ficar feio na fita, né? Só que seria uma ótima oportunidade dele soltar mais ainda, né? Dele
quebrar mais ainda esse vínculo com o ego dele, que ele queria silenciar essa mente, essa vozinha ficava o tempo todo falando um monte de coisa sobre o mundo externo, sobre medos, sobre vergonha, sobre perigos, ele queria silenciar, e essa seria uma ótima oportunidade dele calar essa mente dele, né? Por isso, ele decidiu, vou fazer as 3 provas e aceitar de bom grado a experiência de fracassar na terceira. Ou seja, ele queria lutar contra a mente dele, né? Já que a mente dele estava lá, você vai fracassar e tal. Ele, não, vou mesmo. É isso mesmo que eu vou fazer. Eu não quero doutorado, eu vou fazer as 3 provas, vou tomar bomba na última, acabou o doutorado e ok, é isso que eu quero, vou conseguir realizar minha vontade. Agora aguarda. Aí ele fez as 2 primeiras provas, né? Para qual ele já tinha o conhecimento. E foi tudo tranquilo. À medida que o dia da terceira prova se aproximava, preparei o coração para o inevitável. Ou seja, gente, ele teve que se preparar mentalmente, tá? Mesmo ele sabendo o que ele queria, mesmo ele sabendo que ele iria tomar bomba e estava tudo bem, né? Uma parte da mente dele era aquilo mesmo que queria. Ele se preparou, tá? Eu iria fazer a prova e deixar de modo voluntário que uma parte do meu ego sofresse uma morte dolorosa. O que acabou acontecendo me mudou pelo resto da vida. Olha isso, gente. Olha só o que ele passou aqui. Olha essa lição. Na véspera da prova, eu me permiti pegar o livro de finanças públicas pela primeira vez, né? O que ele fez? Ele foi lá e falou assim, bom, vou fazer a prova amanhã, né? Bom, vou lá dar uma olhadinha no livro. Deu vontade nele de olhar o livro. Levei o enorme livro para fora e o coloquei ao meu lado enquanto fazia a prática de yoga. Quando terminei as posturas, me senti calmo, tranquilo e totalmente preparado para a aprovação no dia seguinte, a prova que ele iria passar, né? Lutando contra o medo do fracasso. Como se quisesse examinar a espada para a qual eu iria cair, abri o livro num ponto aleatório. Li 2 páginas que apareceram na minha frente. Fiz esse ritual 3 vezes antes de levantar o livro para o céu, como sinal da minha disposição a me entregar. No dia seguinte, observei com atenção para ver o que aquela vozinha tinha para dizer, né? O que a mente dele, no dia da prova, ele acordou e ficou assim, bom, o que eu estou sentindo hoje? O que a minha mentezinha vai me dizer hoje? Fiquei surpreso ao me sentir muito tranquilo com relação ao que aconteceria. Depois da meditação matinal, peguei o livro de novo e o abri numa página aleatória outra vez. Por acaso, era um dos 3 lugares em que eu havia aberto no dia anterior. Revisei o gráfico complexo na página e recoloquei o livro na estante pela última vez. Mais tarde, naquela manhã, estacionei do lado de fora da faculdade de administração e meditei por um tempo antes de entrar. Ainda me sentia muito calmo por dentro. Havia apenas um sentimento de resignação tranquila. Lembro-me de ter sentido que eu tinha passado no verdadeiro teste. Havia provado que era capaz de me entregar profundamente se a vida me apresentasse algo que eu de fato não queria fazer, né? Então, assim, ele não queria fazer essa terceira prova, ele relutou com a mente dele, né? Ele estava o tempo todo ali lutando com a mente dele. E como a vida tinha entregado essa situação na vida dele, mesmo ele não querendo, ele resolveu aceitar, né, como parte do processo de entrega incondicional, se entregar ao fluxo da vida, e resolveu encarar lá o desafio dele, né, mesmo a mente dele com todos os medos e preocupações, medo de fracassar, vergonha e tudo isso, ele resolveu se entregar ao processo, tá? Só que ele já tinha um método, digamos assim, né, de preparação mental. Ele já estava acostumado a trabalhar a mente dele com meditação, com yoga, né? Então ele já sabia, né, como domar esse gigante, né, da mente dele. E ele foi. E eu lembro, gente, que na história do vídeo anterior, que eu compartilhei com vocês sobre o dinheiro que entrou na minha conta, né, inesperadamente, que naquele dia que eu precisava do valor para pagar o boleto que eu gerei, né, eu estava justamente com esse sentimento que ele fala aqui, um sentimento de resignação tranquila, que era tipo assim, ok, eu tenho a intenção de fazer esse pagamento, gerei o boleto, o vencimento é hoje, e se eu não conseguir o dinheiro, se o dinheiro não vier de alguma maneira para mim, está tudo bem, porque eu sei que em algum momento lá na frente eu vou conseguir isso que eu quero, tá? Eu vou conseguir resolver isso de outra maneira.
E então tá tudo bem. E se vier, nossa, maravilha, eu vou agradecer muito, né? Então eu tava nessa sensação, gente. Nesse dia eu tava encarando tudo que me acontecia de forma pacífica. Mesmo que fosse algo que nos restantes do ano, nos dias do ano, eu ficasse preocupado, ficasse com raiva, ou eu lutasse contra aquilo, naquele dia eu estava com esse sentimento de resignação tranquila. As coisas aconteciam naquele dia, durante o dia, eu, tá bom, ok, não tem problema. Eu tava com esse sentimento de que tava tudo bem, de que em algum momento eu ia conseguir resolver as minhas questões, que a fonte ia trazer pra mim todos os meus sonhos, né? Tudo que eu desejava, porque a fonte já sabe que eu quero viver determinadas coisas. E como lá atrás, né, a minha história é repleta desse tipo de situação, em que eu escolhi algum objetivo para viver e entregava ao fluxo da vida, e aquele objetivo vinha para mim de formas impressionantes, né? Eu tenho tanta história dessas situações, que isso acontece realmente, que milagres acontecem, que eu tava relembrando esses milagres durante aquele dia, me sentindo bem com tudo que estava acontecendo, mesmo que ia contra a minha mente, né? Contra a minha mente que tentava ali achar uma solução, que tentava brigar, e eu, não, tá tudo bem, é assim mesmo, ok. E aí eu tive o milagre, né? Aos 45 do segundo tempo, né? 6:30 da tarde, entrou lá o valor que eu não esperava. E foi tão impressionante pra mim, mas eu estava vivendo este sentimento que ele estava vivendo na prova dele, né? Na prova realmente dele, que ele não queria fazer, mas já que a vida trouxe esse desafio pra ele, ele se entregou ao fluxo e resolveu encarar, né, os medos dele, que a mente dele, as histórias que a mente dele contava. Aí ele continuando aqui, ó, subi para o departamento de economia e a assistente me entregou a prova. Enquanto eu a pegava, olhei as 6 perguntas, das quais eu precisaria responder 3. Fiquei imediatamente imóvel e lágrimas começaram a brotar dos meus olhos. 3 das perguntas eram exatamente sobre os 3 pontos que eu tinha aberto o livro ao acaso no dia anterior. Fiquei perplexo. Permaneci ali por um tempo enorme, quase sem conseguir respirar. Como podia ser? Tinha acontecido de novo. Em nome de transcender a mim mesmo, eu havia me entregado e encarado os meus temores pessoais de bom grado, né? Ou seja, ele encarou a mente dele e tudo que a mente dele estava querendo dizer de negativo, para ele sair daquela situação, para ele não fazer a prova, ele resolveu encarar a si mesmo e ele teve uma grata surpresa. E no último momento, em vez do inferno que estava certo que iria acontecer, fui elevado ao céu. E aí ele conta, né, que ele fez a prova depois que passou esse momento de susto, né, de perplexidade, porque ele viu que as 3 perguntas eram exatamente as partes do livro que ele abriu. Ele escreveu, ele fala que até esboçou o gráfico lá, que ele viu o gráfico complexo que ele fala, né, ele fez um esboço do gráfico. Aí ele conta aqui, né, que depois que ele acabou a prova, entregou a prova e voltou para casa, né, ele percebeu que a vida estava pedindo que eu saísse do caminho e deixasse que ela fizesse o que sabia fazer. Fiquei feliz demais por ter me disposto a correr esse risco. Né? E aí ele foi aprovado, né, como doutor e tudo, e foi aprovado com louvores e tal, né? E isso me faz lembrar uma outra situação que eu também vivi, que na faculdade, que é basicamente isso que ele viveu aqui, gente, que a gente precisava fazer um trabalho em grupo, 7 pessoas e a prova. Só que a prova seria basicamente isso aqui. Seriam 10 perguntas e a gente sortearia 2 para fazer, para escrever uma dissertação sobre essas 2 que a gente sortearia na hora, aluno por aluno, né? E aí, gente, no grupo, quem ficou responsável por unir todas as partes que a gente havia separado fui eu, né? Então eu fiquei com essa parte. Só que essa parte me consumiu muito tempo, porque na época eu lembro que eu trabalhava durante o dia, né? E à noite eu fazia a faculdade. E aí, gente, eu ficava assim, gente, a prova é hoje, eu tô terminando aqui de montar o trabalho, que realmente ficou muito bom, só que eu não estudei pra prova, né? Eu não olhei nenhuma das 10 questões. Ela já tinha dado as questões, a gente teria que responder em casa e sortear 2 no dia lá, né? Só que eu não tinha tempo de olhar, então eu falei assim, bom, eu vou chegar uns 40 minutos antes na faculdade, vou entregar o trabalho ao grupo e vou ver com eles, assim, quem fez as questões pra me dar uma olhada em algumas questões também, né? E aí eu fui conversando com o pessoal do grupo, algumas pessoas começaram a falar sobre algumas questões, né, e começaram a discutir e tal, e eu prestando atenção, né. Obviamente não consegui olhar todas as questões, não conseguimos discutir as 10 questões, mas algumas ali eles conseguiram discutir. E, gente, aconteceu comigo exatamente o que aconteceu com o Michael Singer.
Eles, na hora de sortear as perguntas que eu iria responder à prova, eu peguei 2 questões, justamente aquelas que a gente havia discutido durante o período ali pré-prova, né? Ali esperando para começar a fazer a prova. E foi uma grata surpresa, assim, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito grata. Nessa época, obviamente, eu não estudava essas coisas de criação intencional, as coisas simplesmente iam acontecendo comigo, né? Como vocês sabem, que aconteceu muita coisa, assim, comigo, que eu ainda não olhava essas coisas como algo, como um presente divino, como me entregar a fonte e ao que a vida tem pra mim, né? Eu simplesmente escolhi o que queria viver e meti as caras, fazia o que era preciso ser feito e as coisas vinham pra mim. E ele contando essa história aqui do doutorado dele, que ele se entregou, ele não queria fazer, já que a vida colocou ele lá, já que botou o nome dele lá pra fazer aquela prova, ele resolveu fazer. Mesmo a mente dele ali, ó, não, você não vai conseguir, não, isso é muito difícil, blá, 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 blá. Ele já tinha tido provas, antes no livro ele conta, de que se ele entregasse, se ele calasse essa voz interior dele, se entregasse ao fluxo da vida, ele teria gratas surpresas, ele teve gratas surpresas, né? Então, ele tinha uma noção de que realmente poderia ser algo bom se entregar ali ao fluxo da vida, já que a vida estava oferecendo isso para ele, que aparentemente era algo ruim, né? Ele fazia uma prova que ele não sabia nada da prova, aparentemente era algo ruim, que ele poderia ter deixado para depois, mas a vida colocou isso naquele momento ali para ele e ele resolveu se entregar ao processo, né? Se entregar ao fluxo da vida. E teve uma grata surpresa. E eu vivi isso exatamente aqui. Aquela prova que eu fiz, eu tirei 10 na prova, eu fiquei com nota máxima na matéria, né? E gente, as evidências me mostram, tá? As evidências da minha própria vida e dos autores que chegam até mim, né? Eu trago aqui para vocês. As evidências me mostram que é tudo tão simples. Quando a gente quer criar, quando a gente quer viver um objetivo específico, a gente não precisa ficar pensando como vai fazer aquilo, sabe? A gente não sabe como, a gente não tem a capacidade mental de saber como vai fazer aquilo. Nós somos limitados, os nossos sentidos, eles nos colocam ali igual com os animais. Tá? Obviamente a gente tem habilidades superiores, faculdades mentais superiores, né? Intuição, memória, razão. Porém, a gente tem algo muito maior que isso. Tá? A gente tem o nosso eu superior, a nossa parte espiritual, que conhece todos os caminhos, que está ligado à fonte, que está ligado a Deus. Sabe? Quando a gente se propõe a atingir determinado objetivo, pode ser impossível aos olhos da mente humana. Mas, né? Parece até clichê o que eu vou falar, mas para Deus nada é impossível. E é assim que acontece. Quando você quiser um objetivo que parece impossível, você tem a intenção de resolver aquilo ali, tem a intenção de viver aquilo ali. E como é que a gente coloca a intenção? Quando a gente se imagina naquela situação final, tá? A gente não sabe o processo que vai fazer a gente chegar lá, mas a gente tem que se imaginar no final, já vivendo aquela situação. E acabou, solta, deixa pra lá. O que eu posso fazer hoje para me aproximar dessa vida? O que eu posso fazer assim, com a minha condição humana limitada, o que eu posso fazer? Você tem que observar o teu objetivo e ver o que você pode fazer. É entregar um currículo numa empresa? É você fazer um test drive? É você visitar o bairro que você quer? É você, sei lá, não sei o teu objetivo o que é. É você se cuidar melhor para atrair um relacionamento legal? Então você tem que fazer o que cabe nas suas mãos, tá? Você tem que começar a plantar a dádiva, a colheita. O fruto não é você que vai criar, é a fonte que vai te dar. Então confia no processo. Se entrega incondicionalmente ao processo e cale a voz da sua mente que vai tentar te barrar, sabe? Que vai colocar um monte de dificuldade, vai colocar um monte de problema, de barreira para você não conseguir chegar lá, sabe? As historinhas que a tua mente conta, que você ouviu, que você viveu várias vezes durante a sua vida, que você tanto que repetiu que aquilo se tornou uma crença. Tira isso, cale, silencia essa voz, tá? Quando você começar a pensar no seu objetivo e começar a vir os poréns, eu quero isso, mas aí vem o discurso do porquê você não vai conseguir ou do porquê é difícil conseguir. Cale essa voz imediatamente, vá e mude o foco da tua mente, sabe? Vai fazer alguma coisa que você gosta, vá desfocar disso, pense em outra coisa, vai ver um filme na Netflix, mas não deixa a tua mente te enganar. É só você se entregar ao fluxo da vida, sabe? E aceitar de bom grado tudo aquilo que ela traz para você. Confia no processo, gente, sabe? Se você tem um objetivo, reafirme isso na sua mente. Naquele dia que eu precisava pagar aquele boleto, do vídeo anterior, do vídeo que eu fiz na semana passada, né, do dinheiro que entrou inesperado,
vinha na minha mente assim, eu não vou conseguir, não vai vir porque é impossível, como do nada hoje eu vou conseguir pagar esse valor. Gente, entrou 8 vezes mais, né, como eu te falei no vídeo. E como que eu estava, qual era a minha postura naquele dia? De entrega incondicional ao fluxo da vida. Se rolasse, ok, eu ficaria feliz, agradecida. Mas se não rolasse, ok também, porque no futuro ia ter uma outra oportunidade para mim. E tá tudo bem, gente. E isso está mais do que provado para mim. E quando a gente entende como criar a realidade, entende o processo de criação intencional da realidade, a gente só se entrega, tá? Independente do que a vida tá te mostrando naquele momento, confia e não fica dando ouvido à historinha que a tua mente conta pra você, tá bom? Não só eu que tô falando isso, mas eu trago aqui vários autores pra vocês que viveram histórias parecidas, tá? Que provam que realmente, gente, quando a gente se entrega ao processo, quando a gente confia no processo, a resposta vem e vem de maneira espantosa. Gente, o vídeo de hoje ficou um pouco longo, mas eu queria trazer mais uma confirmação aqui pra vocês de que é possível criar, viver qualquer coisa que a gente deseja viver nesse plano, tá? Desde que a gente entenda o processo e se entregue a ele. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative todas as notificações e fique atento aos próximos vídeos, tá? Um super beijo e até o próximo. Tchau, tchau!